Olá, queridos irmãos, amigos em Cristo. O segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. Ser mãe é carregar no peito um amor que não cabe em palavras. É sentir o coração bater fora do corpo em forma de gente. É ser abrigo, força e calmaria, tudo ao mesmo tempo. Ser mãe é chorar escondido, sorrir com o olhar e continuar mesmo cansada. Ser mãe é transformar o mundo com um simples toque. É renovar a cada mamãe sussurrado. É não ser mais uma só, mas ser tudo por alguém. Feliz Dia das Mães. É o que nós desejamos à equipe Tempo de Semear, a todas as mães que estão nos assistindo. Um grande abraço e que Deus abençoe cada uma de vocês. O programa Tempo de Semear está no ar. E o programa hoje está uma bênção, estamos aqui sendo abençoados, eu creio que vocês aí também. Hoje, em comemoração ao Dia das Mães, nós vamos receber aqui a nossa querida Janete Lopes, pedagoga, vice-líder do Círculo de Oração ali no Tempo Central. Vamos estar aqui conversando um pouco sobre como é ser mãe nesse tempo de hoje. E também louvando ao Senhor a Neia Cravo e o Levi Barbalho no teclado. Também louvando ao Senhor a Gleice Monteiro. E veio ministrar a nossa vida, a sua vida também, o irmão Vitor Luiz. Fique aí, passe aí uma mensagem para o seu grupo de WhatsApp, convidando para assistir o programa, hoje em comemoração ao Dia das Mães, e seja muito abençoado através de louvores, de ministração, e que Deus abençoe cada um de vocês. Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cumprimento a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero vir deixar uma mensagem da parte de Deus para vocês ouvintes, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 53 e verso 4 ao 5, que diz assim: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Essa passagem que Isaías relata, ele conta depois do exílio babilônico, é bastante conhecida pelos cristãos e também pelos judeus, que é bem conhecido como o Cântico do Servo Sofredor. Isaías 53 é uma passagem muito importante para os cristãos, que é o ponto mais concomitante entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma profecia, um cântico que Isaías conta e escreveu nesta carta, que bate exatamente com Jesus Cristo, em seu ministério, infância, crescimento e sacrifício. Bom, no Novo Testamento encontramos Jesus curando, batizando, fazendo aquilo que o profeta Isaías e alguns outros profetas haviam profetizado, que o Messias iria de vir e que ele sofreria pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e um dia morreria numa cruz para nos salvar. A mensagem mais importante desse texto é o sacrifício de Cristo, o intuito do nascimento de Cristo, do seu ministério e da sua morte e ressurreição, que é o ponto mais importante para nós que estamos aqui hoje e aqueles que um dia já viveram, que passaram pela conversão, pela vida cristã e foram salvos através do nome de Cristo. O servo sofredor foi transpassado e foi bem caracterizado por Isaías no verso 4 e 5, que por causa das nossas dores, dos nossos pecados, das nossas transgressões, que Jesus Cristo veio a ser moído no madeiro. Depois dos textos de Isaías, os versículos posteriores, ele vai dizer que Deus, ele moeu o próprio Filho na cruz do Calvário. O plano de salvação, que é desde o princípio, já vinha arquitetado, já vinha sido planejado por Deus. Mas para qual motivo? Para salvar e buscar aquele que se havia perdido, de acordo com Lucas 19. Que é quando Jesus entra na casa de Zaqueu e no final de toda aquela história, Jesus diz que ele veio para salvar o que se havia perdido.
O apóstolo Paulo também vai dizer, em relação à salvação, que nós precisamos crer no sacrifício de Cristo. O mais interessante de tudo isso, que já foi falado aqui, é o sacrifício de Cristo. Muitas pessoas se dão por aí de que precisam somente fazer algo para ser salvo, que precisam fazer um cumprimento de uma lei, praticar tais coisas, ou ser negligente a outros tipos de alimentos e tal, para ser salvo. Como, na verdade, isso entra em debate, entra em desfoco com as Escrituras. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, ele diz que com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Salvador de nossas vidas. Se não for assim, não é possível ser salvo. A salvação, ela é por mérito da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvo mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não é dom de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo diz que não há o que a gente possa fazer para ser salvo. Não é como se eu escalasse uma montanha, ou como se eu corresse uma maratona e chegasse no final e encontrasse minha salvação. Ganhei. Não. A salvação, ela é por mérito da fé. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, crer no seu sacrifício. Somente assim poderemos ser salvos. Lembrando, você não precisa fazer nada para ser salvo. Não precisa cumprir um mandamento, não precisa deixar de comer algo, não precisa fazer nada para ser salvo. Apenas crer no sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi por mim e por você. João, capítulo 3, versículo 16. O sacrifício de Jesus foi para nos salvar. João, capítulo 3, versículo 17. Foi para nos dar vida. João, capítulo 3, versículo 15. E o sacrifício de Jesus foi para nos livrar da condenação eterna. A passagem mais bonita e mais interessante é João 3,16, que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos entendem que com esse texto, eles creem que se Jesus veio e morreu por mim, eu já estou salvo, eu já vou para o céu, eu não preciso mais fazer nada e nem somente pensar em algo assim, porque Jesus já veio, morreu por mim e levou os meus pecados sobre si. Como na verdade não é bem assim, porque entraria em contradição com Romanos, capítulo 3, entraria em Romanos, capítulo 10, que diz claramente que precisamos crer. O apóstolo João também fala que aquele que crê já está salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, para finalizar essa parte, para sermos salvos é mediante a fé em Jesus Cristo. Não há outro método, não há outro caminho. Igual eu já ouvi alguns líderes mundiais dizer que todos os caminhos levam ao Senhor, como na verdade não. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. São palavras deles. Palavras dele. E eu te faço uma pergunta hoje. Qual será a tua desculpa para voltar para os caminhos do Senhor? Ele veio, tornou-se um ser humano, cresceu, viveu, começou o seu ministério, se entregou numa cruz e morreu na cruz. Para o intuito de nos salvar, de te buscar de onde você se encontra agora. Talvez perdido pelas ruas, ou numa boate, numa esquina. Mas Jesus Cristo, ele veio para te salvar, para te buscar. É por isso que eu venho aqui hoje entregar essa mensagem. Eu não posso vir em algum lugar e deixar de falar de Jesus Cristo, e deixar de falar do meu Salvador Jesus Cristo. Porque um dia ele me salvou, e seria muita hipocrisia minha deixar essa salvação só para mim. Eu preciso anunciá-la, eu preciso te mostrar que Jesus Cristo, ele é o caminho. Não há Buda, não há nenhum tipo de outro Deus que pode te levar ao céu, somente Jesus Cristo. E fica essa pergunta, qual será a tua desculpa? Mais uma vez tu vai dizer hoje não? Mais uma vez tu vai falar hoje eu não quero? Mas hoje pode ser teu último dia. A vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento, ela é inesperada. Ela é algo que não contamos para vir. Por mais que Jesus ele conta no Evangelho de
de Mateus, versículo 24, sobre os sinais de sua vinda. Mas isso não significa que é algo previsto, é algo iminente. É por isso que ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, hoje pode ser teu último dia. Não somente para a vida de Cristo, mas talvez um acidente, talvez uma doença pode te pegar. E eu não quero falar isso por medo. Eu não quero que muitas pessoas entendam que o Evangelho ele é o medo do inferno, ele é o medo do diabo. Não. A salvação, e isso que eu conto, é para mostrar que para ser salvo, precisamos de nada. Não precisamos de ter medo, não precisamos algo a fazer, e nem ser restritos a algo. Precisamos somente crer em Jesus Cristo. Muitas pessoas por aí estão nas igrejas com medo do inferno, dos demônios, porque pensam que com isso elas, não, eu vou ir para a igreja porque eu tenho medo do inferno, eu não quero ir para o inferno. E na verdade é para lá que muitas pessoas vão. Se você está na igreja por medo do inferno, é para lá que você vai. A salvação, ela não é algo que eu deva sentir medo e por causa desse medo eu vou começar a ir para a igreja, eu vou começar a fazer tudo direitinho, como na verdade nunca foi o amor, nunca foi o evangelho, mas sim medo. Devemos temer o nosso Senhor somente, mas sentir medo de tal coisa para querer entrar no céu, não é assim que funciona. É como eu disse, é crendo no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente. Então, me faz lembrar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante daquela imagem. Aquela multidão de líderes e de pessoas, quando o rei Nabucodonosor disse, aquele que não me adorar será lançado na fornalha. E muitos adoraram aquela imagem, não por causa do rei Nabucodonosor ou por causa da imagem, mas adoraram ela por causa do fogo eterno. Então fica essa pergunta, qual será a tua desculpa? Volte para os caminhos de Jesus hoje. Eu quero fazer uma oração para a tua vida. Se você entendeu essa mensagem e quer ser salvo, eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, eu te apresento, Senhor, a vida das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Te apresento, Senhor, se a tua presença, Senhor, a tua palavra chegou aos corações dela, Pai. Que o Senhor venha salvá-la, Senhor, resgatá-la, Pai. E que eles venham repetir as seguintes palavras. Eu confesso que só o Senhor Jesus Cristo é meu Salvador. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço. Amém. Olá, meus queridos irmãos, amigos. Mês de maio é comemorado o Dia das Mães. E hoje, para a alegria de todas, nós estamos aqui recebendo a nossa querida Janete Lopes. A Janete, ela é pedagoga, ela trabalha com a nossa querida Lucínia ali no Tempo Central, no Círculo de Oração, as duas na liderança. É esposa do Franciorles, é mãe do Arthur Lear. E nós vamos conversar aqui um pouco sobre dificuldade em ser mãe nesses dias atuais. A Janete, como psicopedagoga, ela entende bem isso daí. Janete, muito obrigada, querida, por mais uma vez ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer, Celina. Prazer todo nosso. É sempre um prazer quando a gente recebe um convite de vir aqui, principalmente porque é para falar de coisa boa. Falar de coisa boa sempre é bom. Coisa boa é sempre bom. E mãe, né? Então vamos lá. Janete, quais são os desafios das mães dessa atualidade agora, de hoje? Olha, Celina, falar dos desafios de mães são muitos, mas a gente vai pontuar alguns importantes que as mães da atualidade vivenciam, né? Um deles é, sem sombra de dúvida, a questão da pressão social. Essa questão da pressão social vem sobre a mãe da atualidade como uma enxurrada de informações, às vezes de saber olhar, não saber o que fazer diante das cobranças de A, de B, diante das cobranças dela própria, porque enquanto mãe, vivenciando os dias de competição, junto com as conquistas da mulher,
né? Conquistas na área profissional, conquista na área pessoal, acarreta junto a isso essa questão da função enquanto ser mãe, né? Existe uma grande preocupação na mãe, aquela cobrança que ela tem: e se eu não estiver sendo uma boa mãe? Como é que eu faço para educar o meu filho nesses dias tão desafiadores que tem? Porque, Celina, quando nós observamos hoje, as mães hoje, se a gente fala atualidade é porque teve um passado, né? Aí a gente observa que nós somos a última geração que entende que é viver sem internet e viver imerso no mundo digital, né? As crianças que nascem hoje, especificamente de 95 para cá, já são pessoas, hoje já estão aí crescendo na maturidade, já são aqueles chamados nativos virtuais, né? Aqueles que já nasceram imersos nessa tão grande rede de informações que antigamente nós não sabíamos nem o que era. Aprendíamos uns com os outros, aprendíamos com os nossos pais, das vezes que íamos na escola também, mas hoje em dia as crianças têm uma gama de informação que os pais na época não tinham. Uma criança hoje tem uma informação às vezes muito maior que um adulto, né? Então os desafios são muito grandes, Celina, quanto a isso. Janete, eu lembrei agora que na nossa época a gente mal via uma televisão, né? Era na minha casa, por exemplo, eu assistia a televisão na janela da minha vizinha, porque lá em casa não tinha televisão. E aí, quando a vizinha se aborrecia, ela batia a janela na cara da gente. Sim, tinha isso, Celina, a questão de você saber conhecer o mundo. Conhecer o mundo era para poucas pessoas, apenas para quem tinha condições financeiras ou quem possuía muito conhecimento do espaço, que viajava, trazia informações. Mas hoje em dia, uma criança de 7, 8 anos, como o meu, eles conhecem o mundo. Bebê, né? A gente vê um bebê com o celular na mão, sabe mexer. A facilidade que eles têm. Aí a gente fica o desafio da mãe, como educar uma criança que vive imersa, que é um nativo digital, que tem muita informação, que recebe muita informação, que vive imerso em informações. E os desafios de uma mãe quanto a isso são muito grandes. Às vezes ela se sente culpada, precisa trabalhar e acha que a ausência dela vai causar prejuízos para o filho. Às vezes o filho sente. Então, uma mãe em si, como dizem algumas pessoas, é sofrer no paraíso, né? Ela tem alegria muito grande de ter o filho nos braços, de acalentar, mas também tem esse desafio da presença, porque ter filhos, gerar filhos é fácil, ter filhos é fácil, criar filhos é fácil, basta abrigar do frio, dar alimento, mas a questão educacional é que se torna desafios para os dias de hoje. Por conta dessa questão da pressão social, por conta da questão da mulher estar bem estabilizada enquanto pessoa, né? Enquanto profissional, enquanto mãe. Então isso gera-se uma gama de desafios que precisam ser ultrapassados. Então, na tua opinião, Janete, um dos maiores desafios é esse daí, a tecnologia? Um dos maiores, né? Mas a presença em si da mãe, por conta de que não tem como, Celina, viver longe dessa realidade. Não tem como. Estima-se que em 2030 haverá apenas 9% de dinheiro em espécie. A gente já vive uma realidade de que para você fazer pagamentos, para você fazer compras, basta alguns toques na tela de um celular, não é? Para que você resolva a sua vida, né? Sem precisar sair de casa. E não tem como privar uma criança que nasce nos dias de hoje disso. A questão é como conciliar uma boa educação, né? Ser presente e essa questão e essa gama de informação. Porque às vezes foge do controle, Celina. Antigamente nós tínhamos a nossa educação. Como eu disse, nós somos essa última geração que sabe o que é aprender uns com os outros, né? E inclusive, nós temos um educador chamado Vygotsky,
Vygotsky, que ele um nome complicado, sabe? E ele diz que as crianças aprendem com a interação. E a gente percebe hoje que crianças, elas não querem mais interagir por conta de telas, por conta do excesso, né, da exposição excessiva às telas. Elas não querem mais interagir, se sentem incomodadas quando precisam sair, brincar ao ar livre. Por quê? Porque a dependência de telas, Celina, gera na criança, em algumas crianças, a questão algumas crianças ficam literalmente viciadas, porque a exposição em algumas horas de tempo diárias de tela, ela gera na criança alguns efeitos negativos, se for de forma exagerada, né? O que temos hoje nas escolas são um grande número de alunos que já vêm para as aulas irritados, que têm algum déficit de atenção, e isso causa uma certa dificuldade na educação e no próprio aprendizado das crianças. Nós já temos hoje professores com dificuldades de passar conhecimento por conta que as crianças não têm mais a paciência que nós tínhamos em sentar em sala de aula e ficar ouvindo os professores algumas horas diárias. Por quê? Porque está muito fácil pegar o telefone e digitar algum assunto e vir fácil ali. Isso gera na criança neurotransmissores chamado dopamina, né, que faz com que ela seja saciada, sinta prazer em estar vendo todas as informações ali, acaba fazendo com que a criança não procure a forma de resolver aquele problema de forma mais... E aí entra essa questão da mãe que precisa trabalhar fora, os filhos ficam com babás, com empregadas, é uma questão de ser muito repensado mesmo. O tempo livre que a mãe tiver, precisa estar com o seu filho, ajudar nisso daí, dar limites, né, Janete? Ter o cuidado de ver o que o filho anda assistindo, tudo isso. Isso, um ponto muito importante, Celina, de ser observado, porque, como eu disse, não tem como livrar a criança. Eles são nativos digitais, eles nascem imersos nessa realidade. O importante é você estar sempre aconselhando, é sempre dizendo, mostrando, né, os cuidados que devem ser tomados diante de sites. E dar limites. E impor limites. Exatamente. Existem muitas mães que se sentem culpadas por trabalhar o dia todo e querem compensar isso e não dizer não, às vezes, quando chega em casa. Mas esse se privar de dizer não, às vezes acarreta nessa criança muitas dificuldades e transtornos. Leva para a vida toda, né? Com certeza. Janete, eu gostaria muito de conversar outros assuntos com você, mas por causa do nosso tempo, eu quero que você deixe, para quem está nos assistindo, algo assim, diante do que você já viveu no seu trabalho, criando o Arthur, algo que deixa de conselho, assim, nessa atualidade agora, da mãe moderna, do filho, como nós já conversamos, né, que vivem com tela nas mãos. O importante nesse contexto, Celina, é entendermos, as mães entenderem que nós somos seres humanos. Ninguém é perfeito. Algumas vezes nós iremos acertar, algumas vezes nós iremos errar, mas a proposta disso é sempre buscar melhorias. É sempre estar se policiando e principalmente cuidar de si. Cuidar de si enquanto pessoa, observar como que está a saúde, porque você só pode cuidar de outros se você estiver bem, saudável. Não existe pessoas doentes, e um dos grandes desafios também da mãe da atualidade são que muitas vivem acarretadas, sobrecarregadas e muitas vezes não dão conta do serviço de casa, do serviço de fora, é muito pesado. A Bíblia diz lá em Isaías que, trazendo esse tema, abordando esse tema, fala assim: poderia uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Ela não daria importância ao filho que está no ventre? Aí ele coloca assim em diante a seguinte pergunta e frase: todavia, se ela se esquecer, eu, Senhor,
nem uma pergunta, né? É um acalento. Eu, Senhor, não esquecerei de você, né? Então, o Senhor não esquece de você enquanto mãe, enquanto mulher. Sabe que o maior interessado em lhe ver feliz, em lhe ver bem, em ver a família saudável é o Senhor. Entenda que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos imperfeitos e precisamos de Deus em todos os momentos das nossas vidas, porque Cristo, Ele com certeza nos aponta caminhos para que nós acertemos nessa empreitada da vida enquanto mães educadoras. Em ser mãe não é fácil não, né? Não é fácil, então aí fica as dicas aí, Deus, né? Somente Deus é que nos ajuda. Eu sempre digo, Janete, olha, Deus, nas minhas orações, eu não sei criar filho não, mas tu sabe, me ajuda, Deus, me ajuda. Mas graças a Deus, minhas filhas são umas ótimas meninas, graças a Deus. Janete, muito obrigada, tá? Foi de grande valia que conversamos hoje. Jesus te abençoe, abençoe o Arthur, toda a tua família, tá? Amém. Fiquem todos com Deus. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, não é não, pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Oh, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para si. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam, firmes na
o Deus do impossível. Haja o que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos viverei. Não desistirei, não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Não, não, não. Povo de Deus, que programa abençoado, hein, Celina? Muito abençoado. Eu acredito- Glória a Deus por isso. Eu acredito que as casas hoje estão floridas, os banquetes estão preparados, a família reunida, afinal de contas, né? Dia das Mães. Dia das Mães aí chegando, oh, coisa boa. Um abraço desde já para minha querida mamãe Maria de Freitas, um beijo no coração. Celina, Pra minha também. A Ah, minha Maria é? Mendes, inclusive, completou 83 anos, a minha mãezinha. jovem Um beijo, demais. mamãe, te amo. Uma criança ainda, Celina. É, Coisa boa. Vamos agradecer a Vamos. Deus, né? Agradecer à Assembleia de Deus também, por estar ombreada conosco aqui no programa Tempo de Semear. Nosso querido pastor Livar Barbalho e todo o Jardim de Deus, Celina. Jardim de Deus, nossas queridas irmãs que oram, que nos abençoam, na pessoa da irmã Gisele Barbalho, É um jardim repleto de mamães. mamães. Queridos, obrigado também a você que nos assiste aí do outro lado, e sempre nós estamos aqui comunicando a você adquirir polpas de frutas Moura. Afinal de contas, nós temos aqui a Casa do Farinheiro, na Avenida Altamira, e é um ponto de referência e de venda das polpas de fruta Moura. Adquira, você não vai se arrepender. Vários sabores, excelentes sabores, sem nenhum agrotóxico, muito bons sucos. Temos também Império Mídia, na pessoa do Rian Freire. Você que está aí programando sua festa de casamento, 15 anos, formatura, contrate Império Mídia. Tem os melhores cinegrafistas, ótimos preços, não é isso? Exatamente. Nós vamos indicar Império Mídia para você. Celina, se eu estiver aqui no centro, Castanhal, deu a fome, tem algum lugar para me indicar? Tem sim, atrás da prefeitura. Ah, Top Lanche, gente. Top Lanche. Deu a fome, precisou de uma refeição saborosa, o preço bem acessível, atendimento nota 1000, vá na Top Lanche, bem ao lado ali do Hospital Magalhães, ali frente à Praça da Matriz. Indicamos a você. Tem mais pessoas que sempre mandamos aquele abraço? Eu quero mandar um abraço para a Vani, lá na Top Lanche. Pronto, a Vani, feliz Dia das Mães, que Jesus continue te abençoando. Quem Temos mais, irmã aquelas Irene? pessoas individualmente, como a irmã Maria Gomes. Irmã Maria Gomes, um grande abraço. Inclusive, seu esposo fez aniversário. Parabéns. Parabéns pelo irmão. A irmã Domingas também nos abençoa. Um grande abraço, irmã Domingas. A irmã Esperança, Deus te abençoe grandiosamente. Tem o pastor Sidnelson Pastor Alves. Sidnelson também. Isso, e o Iclis Marques. Iclis Marques, nosso cinegrafista. Um forte abraço a ele e toda a família dele. Marcelino, os nossos agradecimentos aos patrocinadores. As pessoas que ainda não são inscritas no canal no YouTube, é fácil se inscrever? Sim, sim. Deixar Tem um lá o joinha, um arroba, like. Isso, lá no YouTube também, no Instagram. É só Vai lá, seguir a gente curte, acompanhar. que é para vocês receberem as notificações. E o QR Code? QR Code também, quem quiser colaborar, dar uma contribuição, não tem valor específico, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Vou abençoar o programa este mês. Está aqui o QR Code, tem também o WhatsApp para você entrar em contato. Se quiser fazer uma transferência por Pix, não é Opa. isso? Deixe Deus lhe usar. Isso. E eu quero mandar um abraço também, marido. Pronto, chegou a hora dos abraços. A Celina irmã mandando abraço. Gleiciane, a irmã Gleiciane lá do Milagre, ela nos assiste todas as vezes que ela me vê nos cultos, nas segundas-feiras. Irmã Celina, manda um abraço para mim. Feliz Dia das Mães, irmã Gleiciane, lá do Milagre 1.
Também Davi Gabriel, que é o filho dela. Ana Gabriela é o filho dela também, da Gleiciane. E eu quero mandar um abraço para minha querida amiga Neide, lá do CDL. Ela me passou uma mensagem, assistiu o bate-papo da semana passada, da doutora Mariana, né? Muito bom. E um grande abraço, Neide. Jesus te abençoe. Para sua filha Rebeca, seu filho também, o Ademir. Um abraço, que Jesus continue lhe abençoando. Nosso abraço em especial a todas as mamães que nos assistem. Obrigado pela sua companhia a cada final de semana. Nós estamos aqui orando por vocês e dependemos também de vossas orações. Forte abraço, não é isso, Celina? É, uma excelente semana para todos. O teu amor me gera confiança, me leva a sempre ser tua criança, me confortando nos teus braços. E hoje ainda ouço as tuas falas, as paredes da minha vida até sabem, palavras fortes que só vêm de ti, oh mãe. Muitas vitórias são os frutos de sua oração, a sua